1 Coríntios capítulo 15, vamos ler do verso 35. Diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Não, vamos ficar aqui no 38. Paizinho de amor, o Senhor sabe de cada um de nós, conhece cada um de nossos corações no mais profundo de nosso ser. Nós mesmos, Senhor, não nos conhecemos, mas o Senhor sabe de cada um de nós. E cada um daqueles que creem no seu nome, que confessam o nome do Senhor Jesus, foram escolhidos pelo Senhor e foram trazidos pelo Senhor. Amém. Porque o teu filho disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vier a mim, de modo algum, lançarei fora. Pai, muito obrigado pela tua misericordiosa graça sobre nossas vidas. Nos abençoe neste momento, falando conosco a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Falando de corpo que nasce, Paulo está respondendo: cada corpo tem a sua forma. E ele diz que se para ganhar um corpo novo é necessário morrer. Insensato, o que tu semeias não nasce, se primeiro não morrer. Os corpos, a carne, tudo é diferente. Deus é que dá a forma e dá tudo como lhe apraz, do jeito que ele quer, seguindo a sua vontade. Mas nós precisamos olhar para aquilo que nós nascemos. Nós nascemos na carne. E a palavra de Jesus disse lá em João 3 para Nicodemos que o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se nós nascemos na carne, nós somos carne. Nós nunca vamos deixar de ser carne enquanto nós vivermos da carne para a carne, do modo que nós viemos. Porque todos os que nascem de Adão, nascem na carne, nascem no pecado, e vai sempre ser carne. Se primeiro não morrer, não pode nascer uma nova feitura, uma nova forma designada por Deus, segundo a vontade de Deus e o prazer de Deus. Insensato, o que tu semeias não nasce, se primeiro não morrer. Eu falar para você que você tem que nascer de novo? O que é que você faz para nascer de novo? Qual é a nossa condição para nascermos? Nem nascido da sua mãe você escolheu. Agora nós estávamos conversando no carro e eu disse, porque a gente estava falando sobre camarão, que a minha cunhada tem lá uns tanques. E aí eu perguntei, quantos camarões, quantos alevinos vai lá para 100 mil, 200 mil? Eu fiquei admirado que só é 3 mil, 3.500, uma coisa assim que o Gabriel fez. Aí disse assim, pois é, o homem quando coloca o esperma para fora, 80 milhões. E desses 80 milhões, ela até disse assim, tem que sair correndo para poder chegar primeiro. Não funciona assim. Aquele que entrar no óvulo para ser fecundado e se tornar uma pessoa é uma escolha de Deus. Amém.
Não é você que sai correndo, nunca você faz obra nenhuma para o seu nascimento. Você não vai fertilizar o ovo porque você escolheu, você é mais forte, porque você é mais saudável. Não, você vai conforme a vontade de Deus. De 80 milhões, você foi aquele que Deus escolheu. Pastor, já tem estudos que falam que é o ovo quem decide. Exatamente. E Deus que faz ele decidir, né? Não é a semente do homem que decide, nem você escolheu, nem você correu primeiro, nem você teve força para você nascer. Mas você está aqui. Amém. Pensa que você já passou junto de 80 milhões dos seus irmãos que pereceram antes de chegar. Né? E você está aqui. E quantos outros milhões estão por aí? Você escolheu nascer? Não. Se a gente escolhesse nascer com essa maldade que a gente tem no coração, com esse ego que a gente tem, é a história. Eu ia escolher um pai rico, um pai, né, bonito, um pai isso, um pai aquilo, que tivesse isso, que tivesse aquilo. Mas Deus não deu essa escolha para você. E nem a escolha do seu nascimento espiritual depende de você. Por isso que não adianta eu dizer para você, você tem que nascer de novo. Você não nasce de novo por opção. Aqui que eu coloco a grandiosidade do poder de Deus e a grande misericórdia de Deus, se você tem crido na palavra de Deus, porque diz que é Ele quem te levou a essa fé. É Ele quem te conduziu para que você pudesse crer. Você não tem nenhum mérito naquilo que você tem vivido. Agora, nós precisamos viver a realidade, porque nós estamos tentando, a religião do mundo, as religiões do mundo, o cristianismo que se prega hoje é um cristianismo de decisões. A nossa decisão não é baseada no nosso entendimento, no nosso intelecto, nem na nossa capacidade. Ela é baseada no poder de Deus que nos conduz, pelo seu Espírito, pela sua palavra. Você tem que nascer de novo? Tem. Mas Jesus não disse isso para Nicodemos. Quando Nicodemos chega lá e diz assim, olha, o senhor é um homem bom, deve ser de Deus, porque as coisas que tu fazes é coisas que vêm de Deus, só pode ser feitas as coisas lá do alto. Aí Jesus vai dizer para ele assim, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Está escrito isso na sua Bíblia? Confere lá depois, João 3,3. Está escrito isso? Você tem que nascer de novo? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém. Ele não disse para você, você tem. Está escrito aí? 3:3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Põe o 5, irmão. Vamos ver se está escrito lá que você tem que nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está dizendo que você tem que? Não. Se não nascer, não entra no reino. Se não nascer, não vê o reino. Se não nascer, não entra no reino. Mas o que é importante? 7. O que é importante? Quero que os irmãos contribuam. Pode abrir a boca e falar. Não tem pecado em abrir a boca na comunidade. O que é que diz? O que é importante? Não fique admirado por eles dizer, vocês precisam nascer de novo. Essa é a tradução atualizada? É? Vamos conferir, eu vou conferir aqui. Precisar não é tem que, né? É uma necessidade. Não é tem que. João 3:7. Importa, a minha versão, importa. Essa que eu estava esperando, é o que está aqui. Então tem uma atualizada diferente. Não foi atualizado. Ela tem duas atualizadas. Uma é corrigida e atualizada. Outra é atualizada e corrigida, e outra é atualizada de João Ferreira.
O que é importante? Importa-vos nascer de novo. Nascer de novo. Isso não pode ser uma teologia que eu aprendi. Eu não preciso. Como é que eu vou aprender isso? Vou só pôr na prática, mas a realidade não existe em mim. Precisa existir em mim. Por isso que eu tenho que ir diante do Senhor e pedir dele: Senhor, faz a oração do Salmo 51, dá-me um coração puro. Coloca em mim o teu espírito. Coloca em mim um espírito inabalável. Eu preciso de uma realidade em mim. Eu não posso viver de conhecimento, eu preciso viver de realidade. Sem realidade, não tem. Deixa eu voltar aqui para 1 Coríntios. 1 Coríntios 15. Como de trigo ou de qualquer outra semente. Meu filho mandou a filmagem no milho lá do meu terreno. Diz: pai, não sei se está bom não, mas vou deixar aqui que eu acho que não está bom não. E eu plantei uma semente lá no buraco, nasceu um pé de milho. Às vezes ele dá 2 espigas, às vezes dá 3, às vezes só dá uma. Mas dentro daquela espiga tem 700 sementes. De um só. Nasce um pé e dá uma espiga com 700. Ele está falando que até isso Deus providenciou essa semente. Agora João 12, 24. João 12, 24. Eu sabia que eu não tenho escolha quando eu vou visitar qualquer igreja, porque eu posso dizer: eu não gosto de pregar quando eu estou viajando, mas o Oswaldo não está nem aí. É melhor que você dissesse logo que gosta, aí não ia chamar. Eu tenho um adágio: quem faz o que não gosta, quem faz o que gosta é criança. Mas sabe o que é isso? Quando alguém fala na minha também, para que dá um refresco, meu irmão. João 12, 24. Amém? A minha igreja já está acostumada. Quando eu digo, eles já vão lendo. Vão participar. Vamos lá, o que está escrito? Em verdade vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Qual é o grão de trigo? Qual é o grão de trigo? Quem é o grão de trigo? Ele mesmo. Jesus. E por que ele morreu? Ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem são os frutos? Cada um de nós somos frutos dele. Eu gosto do texto, acho que é Efésios, que ele fala que ele ia mostrar a suprema riqueza da sua glória. Outro dia eu estava conversando com os irmãos a respeito disso. Qual é a riqueza dele? Porque, irmãos, ele tem todo o ouro, ele tem toda a prata, ele tem toda a pedra preciosa, ele tem o céu, ele tem o universo, ele tem a terra, ele tem tudo. Mas qual é o tesouro dele? É você e eu. Aquela semente foi produzida do grão de trigo que caiu na terra, para você ver como é a graça de Deus maravilhosa e grandiosa. Porque o grão de trigo caiu na terra, morreu e não ficou só, porque você nasce dele. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E tudo que é importante para nós é nascer de novo. Eu posso fazer uma escola, eu acho que a minha igreja já está ficando um pouco acostumada, porque a gente não faz escola para ensinar. Você tem que vestir vestido, calço comprido não pode. Aí você tem que fazer. Ninguém faz isso não. Quem tem que fazer isso é a palavra de Deus em cada coração daquele que nasceu de Deus. Porque o que importa para nós? O novo nascimento. Nós sermos novas criaturas em Cristo. As outras coisas nós vamos aprender. Vai ser ensinado? Vai. Mas quando nós tivermos o conhecimento e a realidade de Cristo na nossa vida. Enquanto nós não tivermos a realidade de Cristo, o novo nascimento real, não tivermos uma cabeça mudada,
né, pela renovação da mente. Nós não temos capacidade. Você pode fazer uma faculdade aqui de igreja, ensinar todo mundo a ser bom, bonito, cheiroso, mas não vai resolver nada para a glória de Deus, porque sem o novo nascimento não é possível nada. E o grão de trigo caiu na terra e morreu. Outro dia o irmão me convidou para pregar no site dele, eu não gosto. Eu já falei para o irmão lá de Foz do Iguaçu, irmão, não me chama para pregar em site, eu não gosto. Eu tenho uma página, mas faz uns 2 anos que eu não prego lá. Eu não gosto de tecnologia para mim, eu gosto dos outros, porque dos outros eu gosto de ver, eu gosto de ouvir, mas eu mesmo não gosto. E Deus me deu ali uma palavra, porque eu disse, você imagina o que Deus fez saindo, porque o mundo que Ele criou é um mundo tão pequeno, colocou a gente nele, nós estragamos tudo, e Ele veio de lá, teve que transcender, sair da dimensão dele, diminuir o tanto que você não imagina, vestir um corpo de homem frágil, se colocar nesse mundo para poder salvar esse pecador miúdo que somos nós. Disse, nós não sabemos o tamanho dessa dimensão, nós não imaginamos o tamanho dessa dimensão, desse grande amor de Deus. Quando Filipe chegou para Jesus e disse assim, mostra-nos o Pai. Eu acho isso tão maravilhoso, porque Deus sempre me disse, o corpo de Cristo contém Deus. Elohim, o Deus no plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ele estava em Cristo aqui, o Criador do universo, o Senhor de todas as coisas, o que tem o domínio de todas as coisas, o que é soberano sobre todas as coisas. E Filipe vai lá e pergunta para ele, mostra-nos o Pai, ou fala para ele, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e vocês ainda não conhecem o Pai? Que coisa! Quando eu digo que os discípulos andaram com Jesus, fizeram milagres, inclusive Judas, o traidor, fez milagre, eu acredito que Judas até pode ter levantado algum morto, ter dado vida de volta para aquele morto, pelo poder do Espírito que estava nele, os discípulos fazendo milagres, operando, e quando voltavam para Jesus diziam, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse, vocês são pequenos demais. E eles ainda não criam em Cristo, não ganharam ainda uma experiência. Só foram ganhar a experiência depois da ressurreição de Cristo, e quando o Espírito desce, então eles agora veem a glória de Deus. Essa é a realidade que precisava, e tudo só podia ser cumprido depois que Cristo ressuscitasse. Antes de Cristo ressuscitar não podia se cumprir nada, mas não foi feito, foi dada uma ordem, e eles fizeram segundo a ordem dele, mas o conhecimento real só veio depois da ressurreição e da habitação do Espírito Santo no coração de cada um deles. Amém. E essa é a mesma realidade que cabe a nós, a cada um de nós. Nós precisamos dessa realidade de Cristo em nós. Eu trabalho bastante essa questão na nossa comunidade, que não é tão grande. A nossa comunidade ficou bem pequenininha, só tem aqueles galo velho que o Carlinho conhece. Mas nós estamos trabalhando, o Espírito de Deus está fazendo, está operando o quê? Irmão, sem a realidade de Cristo em nós não adianta. Você pode enjoar de falar de picuinha, de falcatrua, de roubo, disso, daquilo, de raiva de irmão, de briga, de facção. Você pode enjoar, não vai melhorar enquanto Cristo não for a realidade. Não vai haver compromisso real das pessoas enquanto Cristo não for a realidade, enquanto realmente não nos tornarmos novas criaturas nele. Ele veio aqui como um grão de trigo, foi morto e deu a vida, e nós nascemos nele, ganhamos dele, somos frutos dele, riqueza dele. Tudo é maravilhoso. Quando a gente fala de Amazonas, as pessoas ficam assim, como que é? É assim, é bonito, tem tudo lá. É tudo maravilhoso, mas não é essa a riqueza de Deus. A riqueza de Deus é você, sou eu. Mas será que eu tenho uma realidade em mim para poder
usufruir desse prazer que Deus me deu de ser a riqueza dele? Ou eu estou sendo mais um religioso do mundo? Infelizmente, a nossa nação de 95% de cristão é mentira, porque cristão de verdade, se tiver 5% do que restou, é muito. Porque a palavra de Deus está sendo levada com muito açúcar e pouco limão. Está muito fraca. Nós precisamos pregar a realidade da palavra. Não é você tem que, não, você não tem que, você tem que conhecer a obra de Cristo. O que Cristo fez? Morreu na cruz, mas ele não morreu na cruz porque ele tinha que morrer na cruz. Ele morreu porque ele tinha que receber o teu pecado e o meu pecado no corpo dele, senão ele não podia morrer na cruz. Na verdade, eu penso comigo que nem fisicamente Jesus podia morrer, para você ter uma ideia. Porque fisicamente também, o salário do pecado é a morte, fisicamente. Espiritualmente o homem morreu. E o pecado tem um salário. E esse salário é a morte. E o único jeito de morrer é a morte de Cristo naquela cruz. E ele não morreu a morte dele. Como ele não tinha pecado, provavelmente ele não morreria nem apedrejado como tentaram. Ele saiu do meio. Vocês acham que Jesus morreria apedrejado? Não, porque a morte não tinha domínio sobre ele. E agora a morte não tem domínio sobre nós, porque nós estamos nele. Nem Satanás tem domínio sobre ele, nem sobre nós. Nós temos que ter no nosso coração absoluta certeza. Não é temos, né? Porque eu aboli o tem que não. Você não tem que, tudo que é eu fazendo. Se eu dependo dele, saber que tudo já foi feito, não tem mais nada a ser feito, e quando ele vier, eu estarei com ele. Eu não estou lutando para ganhar nada. Outro dia eu ouvi alguém dizer, eu estou lutando para me enganar. Não está, meu irmão, porque essa luta sua não vale nada. A luta foi travada naquela cruz. No dia que Jesus foi levantado na cruz, o diabo, que recebeu a sentença lá no livro de Gênesis com a mulher, você vai ferir o calcanhar do descendente dela, mas você vai ser pisado na cabeça. E naquela cruz Satanás foi vencido. Não tem domínio nenhum sobre aqueles que creem em Cristo. Nenhum. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1. Eu sempre digo que o nosso culto lá em Manaus é 1 hora, desde a pandemia. Quando dá 5 para 1 hora, começa a coceira do povo, né? Aqui é quanto tempo? Porque eu falo bastante, hein? 1 Pedro, capítulo 1. Agora eu vou ter que conferir. Eu anotei aqui, porque eu também falei assim, o Osvaldo não é brincadeira. Então deixa eu ver. Não, capítulo 2. Capítulo 2. 2:1. Vamos no 2:1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém. Vamos parar aqui? Posso ensinar isso aqui para você? Posso. Vai funcionar? Não vai. Por quê? Quem é que busca o leite espiritual genuíno? Uma criança que nasceu. Ele quer, ela quer. É uma moça? É. Ela quer o leite. Ela precisa do leite, ela chora. Chegou a hora, meu irmão, não sei como é que marca a hora, mas tem. Tem hora. Não tem relógio, mas tem hora, marca. Quer o leite. A palavra diz que a gente busca o leite genuíno, lança fora as maldades, os dolos, as hipocrisias, lança tudo fora, todas essas práticas que nós trouxemos do mundo, tudo que não presta,
ele está dizendo, joga fora. Mas digo eu para você, sem o novo nascimento, existe capacidade para isso? Você pode tentar. Você pode tentar. Eu já vi gente sofrendo, gente, dentro da igreja, sofrendo. Não pegava um laço para bater nas suas costas em sacrifício, para tirar sangue, porque não tinha coragem, mas era vontade de fazer isso, porque eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. E não dá. Porque nós estamos mortos nos delitos e pecados. A palavra de Deus que morto em delitos e pecados é como o vale de ossos secos, que não tem capacidade de nada. São ossos secos, espalhados por todo quanto é parte, que não tem uma parte junto à outra que seja do mesmo corpo. Ele só vai se juntar quando a palavra do profeta for direcionada àquele vale de ossos secos. E entrar essa palavra, então vai se juntar cada osso ao seu osso. E quando se levantar com carne, nervo, sangue, vai se levantar um grande exército. Trata de quem? Que osso tem capacidade de se juntar? Não tem. Assim são todos aqueles que não têm a graça de Deus, estão fora de Cristo e não experimentam a realidade de Cristo e o novo nascimento dele. Amém. A morte com ele. Não pode nascer uma nova criatura se primeiro não morrer. E nós não podemos pegar isso como uma tabuada. A minha mãe me deu tanta pancada por causa da tabuada quando eu era menino. Oi? Mas lá em casa todo mundo é grande, eu sou pequeno. Estou crucificado com Cristo. Nós começamos a confessar. Mas se não for realidade, nós podemos ter sabedoria, e a palavra diz que o conhecimento incha. Muitas vezes nós somos sabidos. Vamos falar com o irmão? Sabe tudo. Meu genro sabe tudo. Quando eu vou conversar com ele, ei, meu genro, como que é? Assim, assim? Não, nós morremos com Cristo e tal, mas você vê, até comentei essa semana que a mãe dele é católica de rachar, é cearense. A mãe dele... Ela é católica, que eu falei para ela assim, eu acho que na casa dela é uma coisa para não desagradar a mãe, e lá em casa é outra para não desagradar o sogro. Não adianta você saber, eu disse já para ele, não adianta você saber, tem que ser realidade na sua vida. Se você só souber, vai para o inferno sabendo. Por isso que lá em Romanos diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, diz, sabendo isto, então agora está na hora de crer. Não é só para ficar sabendo, nós precisamos ter realidade. A nossa vida, a nossa igreja, a nossa família, a nossa cidade, o nosso Brasil seria diferente. Mas está tudo virando de cabeça para baixo, porque nós nem orar sabemos. Aliás, não sabemos de verdade, né? Se o Espírito não ora, intercedendo por nós, nenhuma oração nossa chega lá. Porque ele não pega a oração da sua boca. Ele vai lá no seu interior. É verdade o que você está orando ou é só da boca para fora? Porque a palavra diz que ele conhece o nosso interior e ele sabe tudo de nós. Então não adianta a gente estar confessando coisas que a gente não sabe. Falando, orando, pedindo e não... Ai, que lindo, aquele povo orando. Mas o povo sem Cristo orando é a mesma coisa que nada. É igual o fariseu na praça. Bonito. Mas falta realidade. Agora... tudo isso se concretiza no verso 3. Vamos lá para o verso 3. Vou deixar com vocês. Se é... Nem avisou. Que aprende a experiência de que o Senhor é bondoso. O que é ter experiência que o Senhor é bondoso? Experimentar. Eu cheguei aqui, nós fomos foi aqui na Canoa Quebrada que nós viemos, no primeiro dia, comi um arroz com camarão ali, meu amigo, foram 4 dias de dores, meu irmão. Fui no UPA, passamos um dia quase todo na UPA para o médico só olhar o papel, não olhar nem para mim. O que você está... Experimentar, experienciar, é diferente. Experienciar é viver.
a realidade com Ele, é sentar com Ele. No livro de Mateus capítulo 11, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mas a gente não faz isso. Não é verdade? Por que não? Porque nós queremos fazer as coisas sem experienciar Cristo. O pastor Glenn está com um vale estreito aí dessa semana, muito precioso. Se somos fracos ou se somos fortes, como é que eu tenho que ser? Sempre forte? Vou te dizer, eu sou um cara muito forte, eu resisto muita pancada. Mas vai chegando uma hora que você vai dando uma esmorecida. Mas é porque a gente quer se manter forte. E na verdade, a palavra diz que quando a gente se rende, as coisas acontecem melhor do que quando a gente resiste. Principalmente diante do Senhor. Se o Senhor tem falado conosco, se Ele tem tratado conosco, se Ele tem falado, para nós vivermos a realidade, experienciando Ele, nós vamos ter outras coisas na nossa vida, as coisas vão ser mais fáceis, vai deixar de ter provações, vai deixar de ter várias coisas? Não vai. Eu estava contando do acidente que nós tivemos, e eu estou esperando que o governo me pague essa van, porque foi a polícia militar, não sei o que vai acontecer, mas antes de ir para lá, eu tinha acabado de tratar de um câncer de próstata, e eu tive que fazer radioterapia, e ainda estou fazendo tratamento no SECOM. E depois, antes disso, foi a Covid que pegou nós três, eu, a Socorro e minha filha, e nós eu fiquei em casa, que o médico disse: vai para o hospital. Eu digo: vou não. Vou ficar em casa. Ele disse: tu já está com 60% aí, você vai morrer. Rapaz, eu vou morrer lá em casa, não vou morrer aqui no hospital. Fui para casa e o Senhor libertou, me tirou a Socorro, foi para o hospital, mas não precisou fazer nada, tirou minha filha também, o Senhor me livrou. Depois vem o câncer, e depois eu levei essa pancada, e antes de sair para cá, eu tive que ir no médico. Deu uma tal de herpes zoster aqui no meu ombro, pro lado de dentro, não é nem pro lado de fora, não tem nada aqui, está pro lado de dentro. Eu fui orar e digo: Senhor, e aí, meu irmão, quando é que vai parar tudo isso que eu já não aguento mais? Ele disse: vai olhar para Abacuque lá e dá uma vista lá, como que é. Que Abacuque foi lá: Senhor, Senhor, e eu disse. Aí ele termina louvando a Deus, dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, não tenha gado no curral, nem ovelhas no pasto, eu vou te louvar, Senhor, eu vou continuar. É a mesma coisa com a gente. Porque nós somos do Senhor. Quando é que nós vamos passar por tudo? Só com a nossa força? Você não tem capacidade, só o Senhor em você. Não tem outro jeito. E nós continuamos louvando. Por quê? Eu já estou com 56, eu calculo que se ele não chegar por aqui agora, se ele me der 70, eu acho que eu já chego lá cambaleando. Então, não é muito, né? É pouco, e eu preciso somente dele, e é disso que nós precisamos, irmão. Tudo isso que a gente busca nesse mundo não é nada. Na palavra de Deus, ninguém promete riqueza para ninguém. Deus nunca prometeu te dar nada. Ele prometeu vida com abundância. E é isso que Ele quer dar para a gente, mas nós precisamos experienciar essa realidade de Cristo em nós. Se é que o Senhor, você experimentou que o Senhor é bondoso, aí Ele vai dar para a gente aqui o que é a igreja. Do verso 4 Ele vai dizer: vós sois pedras que vivem, vocês são a construção da igreja. Que pessoas são essas? As que experimentam a bondade do Senhor. E Ele desceu do céu, se diminuiu. A palavra no livro do Salmo 22 diz que Ele se fez verme. Sabe o que é um verme? Uma coisinha de nada, né? Ele foi considerado verme. Por quê? Porque Ele recebe nele o nosso pecado, e nós somos tão nojentos, e só um grande amor de Deus para fazer com que a gente seja liberto de tudo isso, na experiência de Cristo. Porque a gente andando por esse mundo aí, meu amigo, vou ser sincero, eu falei: vou chegar no Ceará, vou dirigir tranquilo, que lá é gostoso, o pessoal é educado. Lá em Manaus eu brigo em toda a esquina. O trânsito lá é ridículo. Aqui não tem muito trânsito, mas o povo é mal educado igual.
Todo mundo quer ser melhor do que todo mundo. E Cristo precisa ser a nossa vida para nós sermos de outra pátria, de outra cidadania, com outra cabeça, para que a gente possa louvar ao Senhor, render louvores ao Senhor com um culto racional. Hoje eu estava ouvindo um pregador que dizia: o culto não é essa loucura que esse povo faz, achando que o Espírito de Deus é isso. Não, ele é sóbrio, tranquilo, sensível, não tem gritaria. Porque quando Jesus disse para a mulher samaritana assim, ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Outro dia, falando isso lá na igreja, ele disse: que espírito, irmão? Você já parou para meditar nisso? Que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade? Já pensou nisso? Onde é que ele adora? Não é espírito do teu espírito, no teu interior. Você é templo do Espírito Santo. O louvor precisa ser feito no seu interior. Começa lá na sua casa, não é aqui na igreja não. É lá na sua casa. Porque ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Se não tem verdade, não pode adorar em espírito. Não é o Espírito Santo ali não, é em espírito, é no seu interior. Em espírito, no seu espírito. Porque eu tenho um irmão lá que ele sempre me coloca lá no canto e diz assim: pastor, nós precisamos dar uma animada nessa igreja. Essa igreja está desanimada, nós temos que botar um pouquinho de fogo. Eu disse: meu irmão, nem peça fogo, porque no dia que Deus jogar, o bicho vai pegar. Não é esse fogo não. Essa coisa da emoção do homem, da alma, dos pensamentos e dos sentimentos do homem, nada disso louva a Deus. O louvor a Deus procede de um espírito, do espírito que é novo, porque lá no livro de Ezequiel 36 diz que ele troca o nosso coração de pedra, nos dá um coração de carne, coloca em nós um espírito novo. Espírito novo é porque você estava morto, agora ele põe um espírito vivo, novo, e faz habitar em você o Espírito Santo. Aí nós vamos ter louvor a Deus de verdade, mesmo cantando feio igual eu. O Senhor recebe o louvor, mas daquele que procede do coração, de onde fluirão rios de água viva, que é a palavra de Deus. Precisamos dessa realidade. Nós só vamos poder mudar as nossas ações, as nossas atitudes. Nós só vamos poder realmente louvar a Deus. Nós só vamos entender realmente que a nossa oração é verdadeira diante de Deus quando nós experimentarmos que o Senhor é bondoso. E a palavra de Deus diz: se primeiro não morrer, não nasce. A nova criatura só é da ressurreição de Cristo, do nascimento da ressurreição de Cristo, porque morremos no corpo de Cristo crucificado e na ressurreição de Cristo. Quando Deus o ressuscita, nós nascemos nele para uma nova vida. Vamos pensar diferentes, vamos viver diferentes, a realidade é essa. Nós ficamos aí tentando converter as pessoas para Cristo. Vamos falar de Cristo. Cristo morreu na cruz, não foi a morte dele, foi a morte do pecador. Qual é o problema do ser humano? Natureza perversa. E ele precisa ser quebrado pelo poder de Cristo. Obrigado, meu irmão. Eu vou parar, que eu acho que vocês já ouviram bastante. Eu sempre digo que pregação muito longa só sobra o final. Às vezes a gente não consegue digerir muita coisa, mas a realidade de Cristo é necessária na nossa vida. Então vamos ficar com isso, com a realidade do Senhor, experimentar. Amém. Se você creu, ou se não creu ainda, vá diante do Senhor, peça dele, se humilha diante dele, para que ele possa te exaltar, para que ele possa te dar vida, para que você seja chamado de filho, para que você possa ser considerado a riqueza de Cristo. Cristo só tem um corpo por causa do Osvaldo, não é só do Osvaldo, por causa de nós. Jesus nunca pode dispensar o corpo que ele ressuscitou, porque aquele corpo somos cada um de nós, juntos dele, vivendo para ele. Aí nós vamos
glorificar o nome do Senhor com toda alegria. E vamos deixar um pouco mais de tempo para o Senhor. Eu tenho brigado muito com a igreja, porque as pessoas têm horário para cumprir no emprego. Se chegar atrasado, o patrão briga, mas na igreja todo mundo chega atrasado. Eu tenho um problema com isso, não é porque vocês chegaram atrasados, desculpa aí, né? Até o pastor, desculpa aí. Mas a gente não tem um compromisso com o Senhor, de verdade. Temos? Não temos. Um dia que nós tivermos, mas o Senhor não cobra ponto, não desconta no salário. Você não sabe o investimento que você está perdendo. Você precisa investir no Senhor. Ele é mais do que você imagina. Se você perder o emprego, Ele te sustenta. Amém. Se você tiver hora para Ele, Ele vai te honrar, como dizem os outros por aí. Eu creio. Deus honra a sua palavra, porque Ele não é fiel com você, não. Ele é fiel com a palavra dele. Se Ele disse, está dito. E acabou. E que o Senhor nos abençoe. Eu não vim aqui falar nada para vocês, mas o Oswaldo fez isso. Mas o Senhor seja louvado. Amém. Pela vida de cada irmão.